Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, estou muito feliz, graças a Deus. Estou feliz porque o Senhor me deu mais uma vez uma oportunidade de estar gravando o nosso devocional. Eu estou aqui na minha cozinha, estou fazendo uma jantinha aqui. Até desfiei um franguinho porque hoje eu quero fazer uma galinhada com vontade, né? Então eu vou fazer. E eu resolvi gravar um devocional. Eu tô sumida, né? Não vou falar que vou aparecer mais vezes, porque eu sempre falo e sempre sumo. Mas hoje eu senti de gravar um devocional da palavra do Senhor, de algo que Deus tem tocado muito forte no meu coração. Algo que Deus tem trabalhado na minha vida para mim sim, se tornar um exemplo para outras pessoas e viver realmente, né? Que a gente não tem que só pregar a palavra, né? Muitas das vezes Deus nos coloca diante de situações que a gente é obrigada a viver, a pôr em prática essa palavra. E tem uma passagem bíblica que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, né? E também lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, vai falar, né? Sobre o amor, que ele é paciente, ele é bondoso, não age na ira, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, né? Então vai falar várias coisas a respeito do amor. E a base do evangelho é o amor. Tudo se resume em amor. A palavra do Senhor nos diz que por amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por amor a nós. Então, tudo se resume em amor. Todos os mandamentos, como Jesus disse, né? Todos os mandamentos se resumem em apenas dois. O primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir praticar esses dois, todos os outros já estão envolvidos, né? Já abrange esses dois primeiros, abrange todos os demais. Mas, gente, o amor cristão, o amor de Deus, né? Para a gente exercer esse amor, não é fácil. Muitas das vezes a gente somos egoístas, a gente olha para o nosso próprio nariz, a gente não tem compaixão das pessoas, a gente não tem compaixão dos necessitados, a gente não age de misericórdia com os outros. Muitas das vezes nos colocamos no papel de juiz diante das falhas, dos erros das pessoas. Muitas das vezes nós não temos aquela facilidade, né, de liberar o perdão. Muitas das vezes somos pessoas tão miseráveis, tão ruins, que eu falo assim, Deus deve olhar lá do céu e ficar tão entristecido. Quantas pessoas com um coração rancoroso, quantas pessoas que estão dentro da igreja, muitas louvando no ministério de louvor, na banda da igreja, quantos pastores, quantos irmãos que estão sentados lá nos bancos da igreja dando glória a Deus, vestido da cabeça aos pés, tampado, com cabelão batendo nas costas, mas não vivem o amor de Deus. Quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas necessitando de coisas físicas ou até mesmo de uma atenção, de uma ajuda financeira ou de um alimento, e nós fechamos os nossos olhos e não ajudamos o próximo. Isso é um ato de amor. Você ajudar o próximo é um ato de amor. Mas eu não tenho condição de ajudar com dinheiro. Ajude com um prato de arroz, ajude com um minuto da sua atenção para ouvir um desabafo de alguém, que às vezes uma palavra que você vai falar vai mudar a situação que a pessoa está vivendo, porque não vai ser você, vai ser Deus que vai te usar para falar. Quantos de nós não temos o amor dentro dos nossos lares? Porque a palavra do Senhor nos fala que um relacionamento, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. Um relacionamento entre homem e mulher, ele é muito mais do que físico, ele é espiritual. Quantos maridos que não têm compaixão das suas esposas? Quantas esposas que não têm compaixão dos seus maridos? Quantas esposas que não dão afeto aos seus maridos? Quantos relacionamentos sendo destruídos entre pai e filho, mãe e filho, irmã e irmão?
tio e tia, sobrinha e prima. Quantos relacionamentos sendo destruídos por falta de amor? Porque eu falo, gente, a gente tem disposição de amar quem nos ama. E a palavra do Senhor nos diz: amar até os nossos inimigos, porque você amar aquele que te ama é fácil. Eu quero ver você amar o seu inimigo. Eu quero ver você amar o seu vizinho, aquele vizinho encrenqueiro que vive jogando sujeira na porta na sua porta, aquele vizinho fofoqueiro que vive falando mal de você, aquela sobrinha difícil de lidar. Eu quero ver você amar o seu filho quando ele tá atribulado. Eu quero ver você amar o seu esposo quando ele erra, quando ele falha. Eu quero ver você amar a sua mulher quando ela erra, quando ela falha, quando ela não tem nada para te oferecer. Isso é o amor. Sabe por que isso é o amor, gente? Porque Deus nos ama. E o que nós temos para oferecer para Ele? Nada. Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. Então nós temos todos os dias ter esse pensamento. Quando o outro errar com a gente tem que agir de misericórdia, de amor e de compaixão. Peraí, eu erro todos os dias com Deus e Deus me perdoa. Deus me ama. A palavra do Senhor nos fala que quando você erra com Deus, Ele pega, se você se arrepender, Ele pega os seus pecados. Sabe o que Deus faz? Ele lança no mar do esquecimento quando você se arrepende, pede perdão. E muitos de nós não sabemos perdoar aqueles que convivem conosco. Nós se faz o papel de juiz, e a palavra do Senhor nos diz que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Porque quando o outro erra com você, você não age de misericórdia com o outro? Mas quando você erra com o outro, você espera essa misericórdia que muitas das vezes nem você ofereceu. Nós que somos pessoas que um dia descemos às águas, aceitamos Jesus como único suficiente Salvador nas nossas vidas, nós temos que ter o amor de Cristo na nossa vida. Eu falo, você está na igreja, não é sinônimo de salvação. Muitas pessoas que não tiveram um encontro com Deus, estão longe da presença do Senhor, tem mais amor dentro delas, porque o amor não é uma questão de você ser, é uma questão de você viver esse amor. Se você tem Deus na sua vida, é você todos os dias escolher viver o amor de Deus nas suas atitudes. Vai ter momentos que as pessoas vão te irritar, vão te enfurecer, vão te decepcionar, mas você escolher o amor como forma de retribuição, porque aquilo que o outro faz é o outro, mas aquilo que você faz diz muito sobre você. Sabe, muitas pessoas falando assim, eu agi assim porque fulano fez assim. Eu vou fazer assim com ela porque ela fez assim comigo. Então você está sendo o que você é, não é a atitude do outro que deve mover o seu caráter. Mas é através do seu caráter você conseguir mover a atitude do outro. Muitas pessoas hoje em dia perdem relacionamentos familiares, em trabalho, qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, relacionamento de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento, por conta do ego, do coração duro, da dureza do coração. A gente vai errar muitas vezes com as pessoas, porque nós somos seres humanos falhos e cheios de imperfeição. Mas a gente também tem que saber que um dia elas também vão errar conosco e nós também temos que saber perdoar, temos que saber relevar, porque como eu disse, se você erra e pede perdão e Deus te perdoa, quem é você para não perdoar aquele que te feriu, aquele que te ofendeu? Mas eu perdoo e cada um na sua, que não apareça na minha frente. Isso não é um tipo de perdão, isso não é um verdadeiro amor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer um exemplo lindo e maravilhoso, que foi o momento em que Jesus estava lá no Getsemane, pronto para ser entregado por Judas, e Judas chega até Jesus e fala assim, amigo, Jesus fala para Judas, amigo, por que vieste? Jesus já sabia que ia acontecer, já sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus não deixou de chamar Judas de amigo. Sabe por que Jesus não deixou de chamar Judas de amigo? Porque dentro do coração de Jesus, realmente Judas era, para ele, Jesus, para Jesus, Judas era um amigo. A maldade não estava no coração de Jesus, a maldade estava no coração de Judas. E Judas traiu Jesus naquele momento com um beijo. Mas sabe, Jesus jamais se corrompeu. Jesus jamais também disse assim, ele vai me trair, eu vou trair ele. Quantas pessoas assim, ela me feriu, eu vou ferir, querendo pagar o mal com o mal.
E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos fazer justiça com a nossa própria mão, que a vingança pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz, a vingança pertence à mente, diz o Senhor. E quantas pessoas querendo vingar por conta própria? Quantos pais matando filhos? Quantos filhos matando pais? Quantas notícias ruins? Quantos relacionamentos sendo destruídos? Quantos casamentos sendo separados? Por quê? Por causa que não tem o verdadeiro amor. Gente, não é fácil mesmo o verdadeiro amor, mas a palavra do Senhor nos ensina que temos que buscar todos os dias por este amor. E a mensagem de Deus que eu quero trazer para nossas vidas hoje é que nós todos os dias não venhamos conformar com a nossa natureza, porque a nossa natureza é ruim. Que a gente venha lutar todos os dias para que o amor de Deus possa resplandecer na nossa vida, para que nós possamos transbordar desse amor na vida de outras pessoas. Aquele momento em que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus podia falar assim, eu não tô nem aí, ele tá vindo aqui para me matar, deixa aí, vai ficar minando sangue que doa. Não, mas o que Jesus fez? Jesus pegou a orelha de Malco, daquele soldado que foi junto com Judas para prender Jesus. Sabe o que Jesus fez? Põe a orelha no lugar. Jesus oferece amor, cada um oferece o que tem. Muitas das vezes passam no nosso caminho pessoas que não receberam amor, pessoas que desde nova sofreram, seja assim por criação, onde não teve amor de pai, onde viveu em ambientes de briga, ambientes de destruição, pessoas que não conheceram um verdadeiro amor, e às vezes elas não sabem dar desse amor, às vezes pessoas que estão sofridas, machucadas, e às vezes nos ferem, e a gente, nossa, me feriu, não vou aceitar. A gente não sabe pagar o mal com o bem. A gente exige do outro que eles sejam bons, muitas das vezes nós mesmos somos ruins. Nós mesmos não agimos de misericórdia para com os nossos próximos, porque a própria palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. Não é só quando o outro te ama. Quantas pessoas que amam o outro só quando o outro tem algo para oferecer, só quando o outro está fazendo bem, só quando o outro está favorecendo. Isso não é amor. Então Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, assim como Ele tem me ensinado na pele, o verdadeiro amor. O amor verdadeiro, gente. Muitas das vezes a gente se humilha pelo amor, mas a gente não se humilha para o homem, porque a palavra diz que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de todo o nosso coração. E não pensando que a gente está fazendo para o homem, mas para Deus, porque é. E no tempo certo, Deus vai recompensar. Então, todas as vezes que você teve que abaixar a cabeça para aquela pessoa que levantou a voz para você, todas as vezes que dentro do seu lar, do seu casamento, você teve que abaixar para que o seu marido não saísse da sua casa, ou para que a sua esposa não te abandonasse, não pense que você está fazendo isso para o seu marido, para a sua esposa, para seu filho, para os seus amigos, para o seu colega de trabalho. Não pense que você está se humilhando para eles, não. Pensa assim, ó, eu estou me humilhando para Deus, porque só Ele pode me exaltar. E através da sua atitude de amor, de compaixão, porque muitas guerras, muitas lutas, gente, a gente vai vencer simplesmente pelo amor. De falar assim, não, eu não aceito essa discussão, eu não aceito ver aquela pessoa passando necessidade, por mais que um dia ela me fez mal, hoje eu vou servir. Se hoje Deus me deu condição, eu vou servir. E a palavra também do Senhor vai nos dizer, gente, que quando um cai, o outro tem que ajudar a levantar. Já pensou se toda vez que você errar, vir alguém errar com você, nunca vai ter solução aos nossos problemas? Então, que eu e você possamos ser aquele que escolhe o amor, mesmo diante do momento que a gente queira ferir o outro, queira falar coisas que vai magoar o outro, que a gente sejamos amor. E no momento em que o outro não puder nos oferecer desse amor, que nós oferecemos a ele esse amor, porque numa hora, esse amor você não vai ter para oferecer para o outro. Esse amor que eu falo, essa paciência, essa bondade, essa mansidão, às vezes você não vai ter isso para oferecer para o outro, e você pode ter certeza que Deus vai encarregar de pôr pessoas do seu lado que vão poder te oferecer desse amor, dessa compaixão, de não te julgar, de não te abandonar, de não te criticar pelos seus erros.
Porque se todos nós fôssemos compassivos um com o outro e saber se relevar, errou, falhou, mas eu vou agir com amor, e saber relevar as fraquezas do outro, nós viveríamos num mundo muito melhor. Mas a gente escolhe se vingar, a gente escolhe fazer também o erro. Então, quando a gente erra também, a gente perde toda a nossa razão. Então, eu quero que Deus hoje possa tocar nos nossos corações de uma forma muito grande, muito poderosa, e tirar toda a raiva que a gente tem daqueles que nos feriram, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que não vem de Deus, das nossas almas, e que Deus possa colocar o amor dele dentro de nós. Porque, como eu disse, por amor, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Nós não merecíamos, mas Deus entregou e Jesus aceitou, porque Jesus quis, eis-me aqui. Jesus aceitou morrer pelos nossos pecados. Foi por amor, gente. E por amor nós temos que todos os dias matar a nossa carne. Todos os dias dizer não para a nossa carne. Os frutos da carne é a ira, a contenda, a desunião. É tudo aquilo que Deus não gosta, que não agrada ao Senhor. Então, por amor, nós temos que escolher todos os dias fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, gente? A vontade de Deus é que haja paz, é que haja amor, é que haja união em todos os meios, em todos os tipos de relacionamento. Por mais difícil que seja as contenda, às vezes vai vir discussões, vai vir atritos, que a gente saiba relevar um ao outro, que a gente saiba ter paciência um com o outro, porque hoje é o outro que erra, amanhã é você que erra, e é assim. Sabe, vamos errar, somos sujeitos a errar sempre, mas que vamos agir com misericórdia, com amor, sabendo assim, ó, eu erro, Deus me perdoa, eu peco, Deus me perdoa. Então eu também tenho que ter esse amor, essa misericórdia, essa compaixão com o meu irmão, porque eu sei que Deus, ele vai te honrar. Ele vai te dar força para isso. Então, que a gente venha pedir para Deus os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência. Gente, que a gente venha todos os dias falar, Deus, me dê os frutos do Espírito Santo, gente, porque não é fácil. Não é fácil que eu mesmo, se eu for seguir a minha natureza, que a minha natureza é caída, a minha natureza é ruim, eu vou viver em pé de guerra com todos. Mas desde que eu aceitei Jesus na minha vida, todo dia eu tenho uma luta constante entre a minha carne e o meu espírito. E o meu espírito quer o quê? Que eu haja com amor, com paciência, com sabedoria, com mansidão. Então é isso que Deus quer para nossas vidas. Que nós jamais venhamos ser guiados pela nossa carne, mas pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus venha guiar, que o amor de Deus venha direcionar os nossos passos e as nossas decisões. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor Jesus continue falando com você. Se você tem alguma raiva, alguma ira, algum ódio de alguém, que hoje você libere o perdão e que você libere esse ressentimento, porque o ódio, a ira corrói os ossos, é a pior doença, a pior dor, pior que qualquer doença, a guardar raiva, ira, rancor, ressentimento. Que dentro de você tenha somente amor, gratidão, e saiba perdoar as pessoas, saiba amar o próximo como a ti mesmo, porque esse é um dos maiores mandamentos, Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E jamais pense, eu não vou me humilhar para essas pessoas, eu não vou abaixar. Às vezes a gente ganha uma guerra, gente, não lutando, mas dobrando o joelho, orando e entregando na mão do Senhor, porque o próprio Deus diz, gente, vamos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, porque amar quem te ama é fácil, e não é ao homem que você está agradando, você está agradando a Deus. E não pense assim, que você retribuindo o bem, pagando o mal com o bem, né? Você tá sendo bobo, não, porque quem é o único que te honra é Deus, e Ele tá vendo. Então é Ele que vai te honrar, porque tudo que você planta, você colhe. Se o outro te faz mal e você paga com mal, você vai colher o mal assim como ele. Então, se ele te der um mal, retribua com o bem, porque às vezes o mal que tá ali nele não pode interferir o bem que tá dentro de você, como Jesus e Judas. Jesus não deixou a maldade de Judas afetar o caráter dele e mudar a decisão de Jesus, porque em momento nenhum Jesus retrucou, porque ele sabia. Lá na cruz ele disse, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, às vezes o outro não tá sabendo que tá fazendo mal para você. E como eu disse, são muitas coisas que levam uma pessoa a reagir de uma forma ruim, tipo de gritar, de ofender, de tomar certas decisões ruins.
Mas a forma com que você reage também diz muito sobre você, né? Então, que a gente venha agir de misericórdia com o outro quando ele reage com amor, com compaixão, que é assim que Jesus faz conosco. Então, que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus continue falando com o seu coração cada vez mais e que o amor de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. Um beijo e até o nosso próximo devocional e eu espero vocês. Tchau, tchau!